Olá, meus amigos e seguidores do canal Heraldo Leite na cara do gol. Tô chegando agora do Maracanã, ainda energizado com o que aconteceu no Maracanã, naquela vitória mágica do Fluminense. E aqui do nosso estúdio vamos contar como foi, vamos conversar como foi a grande vitória do Fluminense, a conquista da glória eterna pelo tricolor do Rio de Janeiro. O técnico Fernando Diniz está falando em entrevista coletiva depois da conquista da Copa Libertadores da América, falando da importância de ser técnico do Fluminense e técnico da seleção brasileira, que ele não acha que isso atrapalhe, uma coisa atrapalhe a outra, que ele sabe da responsabilidade de ser técnico da seleção brasileira e ao mesmo tempo sabe que pode dar conta. Porque a gente fica imaginando como é que você vai treinar a seleção brasileira com um novo sistema de jogo se a seleção brasileira não tem tempo para treinar. Ela é convocada, se apresenta num dia, treina 1 ou 2 dias no máximo e tem um jogo. E não é um jogo comum, amistoso qualquer, é jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Agora mesmo a seleção vai jogar nesse mês de novembro contra a Colômbia. Lá na Colômbia, John Arias vai jogar contra nós. Um dos astros do Fluminense responsáveis pela conquista da Libertadores. E depois contra a Argentina no Maracanã, onde provavelmente até mesmo o Messi vai jogar. E todo aquele time campeão do mundo no ano passado. Então não é brincadeira, mas o Diniz gosta do desafio. Aliás, o time dele joga em cima do desafio o tempo inteiro, joga no fio da navalha e ele não teme fazer o seu estilo de jogo ser implantado nos times que ele dirige, mesmo que demore um pouco, e até mesmo na seleção brasileira. A questão é que na seleção ele é um técnico interino. Ancelotti lá de Madrid mandou um recado: parabéns Fluminense, estamos torcendo pelo Marcelo, parabéns Marcelo. Ele está de olho no futebol brasileiro, no Marcelo, talvez não para jogar na seleção, mas se ele está tão antenado com a seleção brasileira, com o futebol brasileiro, é porque ele está realmente confirmando a expectativa que a CBF tem de que ele vá assumir no meio do ano que vem, em maio, talvez junho, depois do final da temporada europeia do meio do ano, a seleção brasileira. Mas o jogo do Fluminense, sobre ele a gente vai falar agora, que foi sensacional, emocionante do primeiro ao último minuto. Sempre lembrando, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Foi um jogo espetacular no Maracanã. Vivi o clima do estádio, o maior estádio do mundo, o mais importante estádio do mundo, desde o princípio. 3 horas antes da partida começar, torcidas chegando, a do Boca Juniors chegou primeiro, ocupou metade do estádio, 50%, 45% mais ou menos. O Fluminense ocupou o outro lado do estádio, mas foi chegando aos poucos, porque sabe que pode ficar do lado de fora para tomar uma cervejinha mais barata enquanto o jogo não começa. E depois fez o seu papel, empurrou o time, a do Boca Juniors também. Não podemos dizer nada sobre a torcida. O que aconteceu dentro do estádio nada tem a ver com as brigas de Copacabana, nas ruas do Rio, enfrentamento de polícia, torcedores que tentaram invadir a área exclusiva de quem tinha direito a entrar com o ingresso e quem não tinha não podia. Dentro do Maracanã foi uma festa o tempo inteiro, como a Conmebol apregoa sempre, e é o que a gente gosta de ver. Festa linda do lado esquerdo com a torcida azul e amarela do Boca Juniors. Festa linda do lado direito com a torcida tricolor, vermelho, grená, verde e branco, fazendo seus cânticos a todo momento. Na hora do hino nacional, que é cortado por causa da questão do tempo, a torcida do Fluminense cantou o hino até o final da primeira parte. Enfim, e quando a bola rolou, o jogo foi estudado. Foi com medo de um com medo do outro, de se expor. Um jogo que podia ter, como acabou tendo, mais um tempo extra, além dos 90, que não são 90, né? Os 90 minutos hoje são 100, 105. E foi assim a partida Fluminense e Boca Juniors, porque o Fluminense fez 1-0 com um belo gol estilo Cano marcado por ele, tabela entre Arias e Keno. Keno vai no fundo, cruza a bola e o Germancano de primeira faz o primeiro gol do Fluminense, 1-0. Vem o segundo tempo e aí o time do Boca Juniors empata o jogo já aos 26 minutos com o lateral direito, o Advíncula,
um jogador que quando jogou pelo São Paulo foi muito contestado e é um jogador de muita força física, porém não tem uma grande qualidade técnica. Ele tentou 2 vezes a mesma jogada. A primeira foi para fora, bateu na rede do lado de fora, e a segunda ele acertou um chute sensacional de curva, maravilhoso, tirando da defesa, tirando do goleiro Fábio, empatando o jogo. A partida foi para a prorrogação, antes até do apito final, o Diogo Barbosa teve a chance de fazer o gol da vitória do Fluminense, mas apesar de cara a cara com o goleiro Romero, chutou para fora. Veio a prorrogação e aí o Fluminense faz 2-1. Antes do final, o técnico já tinha colocado o John Kennedy, que aliás era o pedido da torcida desde o intervalo. A galera do Fluminense pedia John Kennedy. Ele é o talismã do time do Fluminense. É o jogador que dá o diferencial ao time. Cano é o grande jogador, é o grande artilheiro, o grande jogador decisivo. Mas o John Kennedy vive uma fase sensacional e faz com o Cano uma ótima dupla. Um não precisa sair para o outro entrar. Esse aqui é o grande segredo encontrado pelo técnico Fernando Diniz. E Diniz diz para ele no ouvido, aos berros, você vai fazer o gol do título, vai lá. E ele entrou, não foi ainda no tempo normal, no tempo normal de jogo, né, dos 90 a 100 minutos, mas foi na prorrogação. Uma jogada que ele começa atrasando para o Diogo Barbosa. Diogo lança a bola para o Keno e o Keno de cabeça prepara a jogada para o John Kennedy chegar batendo de primeira, estilo Germancano, para fazer o 2-1. Vejam, olha a importância do Keno nesse jogo. Não foram só essas 2 jogadas, ele teve uma participação muito boa o tempo inteiro, mas ele foi a assistência dos 2 gols do Fluminense. Para mim, portanto, só por isso, não só por isso, mas pelo conjunto da obra do que ele fez na partida, foi o craque do jogo, numa partida que teve gigantes como Felipe Melo, grande partida no primeiro tempo, saiu machucado, Nino voltando em grande estilo, André mais uma vez uma grande partida e o Arias outra vez jogando muito bem, sendo um jogador importante e também decisivo. O Fluminense acabou vencendo o jogo na prorrogação, tendo que suportar uma pressão no final, natural, porque vencia o jogo. E aí, depois de tanta catimba feita pelo Boca Juniors ao longo da maioria do tempo do jogo, o Fluminense no final usou da mesma arma, catimbou o jogo, amarrou a partida e levou para o final na prorrogação com 2-1 a seu favor, sem a necessidade dos pênaltis tão temerosos, tão temidos pelo Fluminense, porque do lado do Boca Juniors tem aquele tal de Sérgio Romero, que pega pênaltis, que é uma grandeza. Dessa vez não teve tempo para ele pegar pênaltis. E o Fluminense conquista a glória eterna, tão procurada, tão sonhada. Há 15 anos teve uma chance numa final contra a LDU e perdeu em pleno Maracanã. Agora, 15 anos depois, com uma vitória espetacular, mais uma vez uma vitória de um time brasileiro sobre um time argentino, como aconteceu em 2019, quando o Flamengo ganhou do River Plate. Os argentinos estão se rasgando de raiva, mas faz parte do futebol. Um dia de lá, outro dia de cá. O Boca Juniors, que já tem 6 títulos de Libertadores, vai ficar chupando o dedo para conquistar o 7º e tentar igualar lá o Independiente, que é o maior vencedor de títulos da Libertadores. O Fluminense consegue o seu primeiro, quem sabe de tantos outros que virão pela frente, e vai poder respirar aliviado esse resto de ano, já que o Campeonato Brasileiro está tão difícil para o Fluminense. Dedicou-se à Libertadores, fez muito bem e acabou recompensado. Parabéns, torcida tricolor! Comemorar nunca é demais. E esse título vai ser muito bem comemorado pelo tricolor grená verde e branco. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!